Bom, Raul, antes de a gente falar especificamente do treino, daquilo que você estava fazendo agora pela manhã, deu para se observar uma conversa do William com todo o grupo, só os jogadores ali, um minutinho e meio, um papo ali só entre eles. Você sabe o teor dessa conversa, o que é que foi falado pelo William, que é uma das lideranças desse grupo havaiano, Raul? O William tem liberdade para conversar com o grupo, porque ele é um líder muito positivo. Eu creio que o teor da conversa seja a questão da importância dessa partida para a gente, né? A gente sabe que é um jogo extremamente decisivo em relação a essa competição. É uma competição tiro curto e é importante que a gente esteja com todos os atletas focados nesse jogo. Você não sabe se de repente pode ter sido tocado nessa conversa rápida sobre a questão financeira que o Avaí está tentando resolver, até já foi dito pelos próprios dirigentes havaianos que aquela primeira parcela do Rafinha está para cá entre ontem e hoje, sabe se isso foi tocado no assunto ou não? Eu acredito que tenha sido tocado no assunto, eles devem ter conversado em relação a isso, mas como a gente vem falando desde a pré-temporada que o foco deles realmente é o campo, é o trabalho, eu creio que o William deve ter tocado nesse assunto para que a gente não perca, vamos dizer assim, o foco nesse objetivo que é a partida, e essas questões a gente deixa para a direção resolver. Raul, você tem um jogo importante amanhã em Porto Alegre. Hoje a gente viu que você preservou alguns jogadores, o desgaste que vem acontecendo desde o início da temporada. O que você está pensando em colocar em prática no jogo de amanhã? A gente está procurando fazer o controle em relação à questão de carga de trabalho, né? A gente sabe, essa semana, na última semana a gente praticamente não treinou o pessoal que vem jogando. E a gente está mais na questão de recuperação. Não adianta dar carga de trabalho em cima daqueles atletas que estão bem desgastados. Dar mais carga é correr um risco de lesão e a gente não pode correr esse risco. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que trabalhar com aqueles que estão aptos e estão bem para trabalhar. Então a gente está tendo um enfoque nessa questão. Mas alguém pode ser preservado para o jogo de amanhã? Uma situação ou outra a gente está analisando em relação à questão de preservar, para monitorar essa questão de não ter um problema em relação à questão de lesão. Em relação ao time que jogou contra o Joinville, quem você quer poupar? Se não, especificamente a gente não definiu quem vai ser poupado. Sim, a gente tem um atleta que deve ser poupado, que é bem provável até que nem vá para a viagem, é o Diego Jardel, que ele vem com uma sequência muito grande, ele jogou praticamente todas as partidas completas. A gente viu o segundo tempo dele com a Chapecoense já foi abaixo da média dele pela questão técnica, por ele estar bem desgastado. Em Joinville ele foi no sacrifício, fez o máximo dele, mas a gente sabe que não foi o ideal, ele foi abaixo. E não adianta a gente ficar utilizando um atleta abaixo daquilo que ele pode render. Então a tendência é que o Jardel seja poupado e os demais a gente está analisando caso a caso. Cabral, uma possibilidade de ser com 3 volantes contra o Inter? Existe uma possibilidade em relação a essa questão. A gente está trabalhando, vocês já observaram nessas partidas que a gente jogou, a gente utilizou situações com 3 volantes, 2 volantes. A variação de sistema tático, eles estão adaptados. O que pode acontecer o formato de posicionamento que pode alterar, dependendo da peça que vai sair jogando. Sobre ainda esse assunto de você poupar, você nos disse, né, antes do jogo do Joinville, que existia uma certa preocupação com o Renato, que tinha atuado todos os jogos, os 90 minutos. É um atleta que está nesse caso de ser analisado, de repente o Krobel pode ter uma oportunidade nesse jogo? Nós estamos analisando todos os atletas. Na verdade, a gente tem que ter um controle em relação a isso. O Renato realmente é um atleta que jogou bastante, mas ele, pela condição física que ele se apresentou e nos testes físicos e pelo que ele vem demonstrando jogo a jogo, ele é um atleta que tem aguentado, tem suportado bastante a carga de trabalho. Mas a gente sabe que é um atleta que a gente precisa preservar para a gente não perder na frente. Nesse momento, o que na sua visão é mais importante? É tentar essa classificação na Sul Minas Rio, ou você também ainda tem como objetivo nesse primeiro turno chegar a brigar por essa primeira etapa do Campeonato Catarinense, Raul? Nossa meta sempre foi a questão da montagem de equipe. Então a gente continua com esse enfoque em relação à questão do modelo de jogo, de a gente estar adaptando, estar melhorando jogo a jogo, a consistência defensiva. Se vocês forem analisar o elenco, 2 atletas não tiveram a oportunidade de jogar ainda, dos jogadores de linha, foi o Célio, que não está regularizado, e o Lovati, que não jogou ainda. Os demais, todos os atletas já tiveram participação. Então nossa ideia é rodar o grupo, preservando as características dos atletas e o modelo que a gente propõe. A gente sabe que é uma competição importante, é uma competição nova,
É um jogo extremamente decisivo, porque dependendo desse resultado, a gente pode não ter mais chance de classificação, ou a gente pode encaminhar a classificação. Então é praticamente um jogo de mata-mata. Pois você acredita que com a formação que você colocar em campo para essa partida, dá para ter a mesma pegada, a mesma disposição que a gente viu no jogo com o Joinville? Uma coisa que a gente está prezando em relação à questão da equipe é essa questão de entrega, o compromisso e a intensidade de trabalho em treinamentos e jogos. Então, independente do atleta que sair jogando, vocês vão visualizar sempre uma equipe competitiva que vai correr até o final, que vai buscar todas as bolas, vencendo ou perdendo. Foi assim nas vitórias e foi assim nas derrotas. Raul, o jogo contra o Joinville está servindo hoje como padrão pelo tudo que vem sendo feito até agora? Eu creio que não, assim, o que a gente o que a gente tem feito jogo a jogo é observar aquilo que a gente tem evoluído e aquilo que a gente tem ainda falhado, para a gente procurar evoluir. Eu acho que o jogo contra o Joinville foi um jogo um pouco diferente, pelo gol ter saído muito cedo, mas a questão da postura da equipe na parte tática, em relação principalmente ao sistema defensivo, que era uma coisa que a gente vinha cobrando desde a pré-temporada, realmente demonstrou uma grande evolução. A gente espera que continue dessa maneira. Em cima dessa evolução que você cita, né, a gente viu no jogo do Joinville, em alguns momentos da partida, o Avaí errando um pouco na saída de bola. Você procurou, na base da conversa, corrigir isso, porque o intervalo de um jogo para o outro foi muito curto? Na verdade, assim, teve a questão da conversa. Hoje, antes do treinamento, a gente passei um vídeo para os atletas em relação a essa questão, a gente conversou sobre isso. E se vocês observaram o treinamento de ontem, a gente fez uma situação de saída de bola. Hoje, novamente, em relação à questão de correção da saída de bola, que a gente precisa melhorar em relação a isso. Na verdade, o erro da saída de bola não foi nem em relação à questão de posicionamento, foram erros técnicos. Então, foi o atleta, às vezes, conduziu a bola demais, às vezes errou o passe ou demorou um pouquinho para jogar, e a gente tem que ter essa correção para que não volte a falhar. Deu para observar também no trabalho que você estava fazendo que o Henrique vinha atuando ao lado do André Santos. É a possibilidade de ele sair jogando, até porque você não conta com o Gabriel para o jogo contra o Brusque, devido à suspensão. De repente já dá um pouco mais de ritmo para o atleta, você pensa nisso ou não te passa na cabeça nesse momento? Na verdade, em relação ao treinamento de hoje, a ideia era preservar mesmo o Gabriel. O Gabriel já fez 10 partidas na temporada e a gente sabe que está pesado. Se ele vai para o jogo amanhã ou não, a gente ainda não definiu, porque o que acontece é que a gente tem que ver como ele vai se comportar amanhã. A gente tem que ver como ele vai acordar amanhã. Se ele ainda estiver desgastado, realmente é uma possibilidade do Henrique sair jogando. E o Internacional, o que você espera? Equipe forte, rápida, boa qualidade, como as equipes grandes que a gente normalmente enfrenta. 2 volantes de muita qualidade técnica, boa saída de bola, com força, que é o Fernando Bob e o Rodrigo Dourado. Pode vir uma surpresa ou outra em relação ao que ele vem jogando, porque ele trocou a formação nas 3 últimas partidas, então a gente está procurando analisar, fazer uma leitura em relação àquilo que eles veem, mas a gente sabe que aquilo que vier vai ser uma equipe forte. Tem até uma certa pressão lá para cima do Argel, como aconteceu em Joinville, né, para cima do PC Gusmão, porque o resultado às vezes aparece, mas o futebol não tem convencido, e o torcedor está cobrando muito, e a imprensa também, o trabalho do Argel. Tem como tirar proveito? Eu vejo assim, a questão de pressão, no sábado pela manhã eu estava respondendo vocês aqui pressão. E aí hoje a gente já está com uma situação de, às vezes, tranquilidade. Então a gente sabe que essa questão da pressão, da imprensa, da torcida, se baseia muito na questão dos resultados. Então, em relação à questão de jogar bem também, a gente sabe que é dessa maneira. Então vai haver a pressão em relação a isso. Eu acho que se tiver e for de uma maneira negativa para eles, que a gente saiba aproveitar. Mas eu creio que a pressão é do futebol, quem está no meio vive com isso e tem que saber lidar com isso. Última pergunta, Raul. A conversa de reunião de diretoria que já aconteceu, você citava para a gente após o jogo do Joinville, essa situação da contratação de um volante. Já chegaram a um nome específico para trazer, já que hoje é uma urgência a contratação de um atleta para essa posição? Nós temos mais ou menos 5 nomes que a gente está analisando. Na verdade, já está até trabalhando em cima desses nomes. Aquilo que eu havia falado, a gente não pode trazer um atleta que está parado, a gente tem que trazer um atleta que está em atividade, que ele venha para somar. A gente não pode trazer um atleta que ele venha aqui só para suprir essa nossa falha momentânea de
ter 3 atletas no departamento médico. Não pode ser um atleta que vai vir, vai suprir esse mês que a gente tem essa dificuldade e daqui a um mês ele não sirva mais para o grupo. Na verdade, ele tem que ser um atleta que se encaixe dentro do perfil daqueles outros que a gente tem e que ele venha a somar.